primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, o verso 1, quem já achou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê. Toda a igreja, esforça-te, pois, e sê. Agora um pouquinho adiante, versículo 46, eu vou te explicar tudo o que aconteceu depois no capítulo 2, o versículo 46, desse mesmo capítulo 2 diz assim: e o rei aqui é Salomão, mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, ou seja, Joabe, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Repete comigo: assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Um pouquinho adiante, capítulo 3, capítulo seguinte, o versículo de número 4, capítulo 3, o versículo 4, diz-nos assim: e foi o rei Salomão a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o altar maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Um pouquinho adiante, o verso 9, a gente vai ver o pedido dele, e a gente encerra a leitura para iniciar a reflexão. Diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo teu? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E você diz amém pela palavra do Senhor. Salomão assume o reinado em um momento muito complicado, em um momento extremamente difícil e tenso, no reino de Israel, onde o rei era Davi. Essa complicação toda se deu por causa do próprio Davi, que era, como nós já sabemos, o homem segundo o coração de Deus, que era um homem de Deus, que era alguém que Deus escolheu, mas o mesmo Davi, que nós nos encantamos ao perceber que ele compunha e adorava a Deus com lindos salmos, como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O mesmo Davi que, assim que assumiu o reino, se preocupou com a arca, a presença, e quando ia trazendo ela para Jerusalém, ele bailava em torno da presença. O mesmo Davi que a gente se impressiona e aprende com ele, porque ele desce para a batalha, para o vale, com apenas 5 pedrinhas, ele consegue derrubar um gigante. Esse mesmo Davi de feitos impressionantes, também foi um Davi de alguns erros muito terríveis, de algumas falhas que complicaram não somente ele, mas a família dele, e de alguns pecados também,
Um deles, ele escreve um salmo quando ele se arrepende. Você sabe certamente que foi o adultério dele com Betseba, e após isso ele manda matar o marido de Betseba, e após isso ele é denunciado por Natã. Natã fala com ele a respeito desse pecado, que Deus iria o julgar. Aí Davi se arrepende e ele compõe um dos salmos mais belos da Bíblia, o Salmo 51, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. De modo que Deus perdoou Davi. Eu abro um parêntese para te dizer que não importa o que você fez, em Cristo há perdão para a sua vida. Não importa o que você falou, em Cristo há perdão para você. Nós pregamos um evangelho que diz que Cristo veio para resgatar o pecador, para trazer perdão àquele que vive uma vida no pecado ou que comete pecado. Então Deus perdoou Davi, mas infelizmente ele experimentou das consequências naturais dos seus atos. E estas consequências a gente vê um pouquinho antes da história de Salomão. Por isso que ele assume num momento um pouco delicado. A primeira consequência foi o filho mais velho, primogênito de Davi, chamado Aminon, se apaixona por uma irmã de sangue, Tamar. E a Bíblia diz que esse irmão violenta a própria irmã. Isso se torna um escândalo público em Jerusalém, olha só. E a Bíblia diz que Davi não fez nada. Ele se omite com relação a isso. Ao que um outro filho que ele amava muito, chamado Absalão, toma as dores de Tamar. E a Bíblia diz que Absalão arma uma situação, e Absalão, que era irmão de Aminon, mata Aminon. Todo mundo fica sabendo disso, e por causa disso Davi tem que exilar Absalão por um tempo. Depois de um tempo Absalão retorna, e a Bíblia dá conta de que depois de ser restaurado, Absalão começa a maquinar coisas contra o próprio pai, Davi, para tomar o reino de Davi. A Bíblia diz que até um determinado momento, Absalão vai logrando êxito, e Absalão, que era filho de Davi, consegue expulsar o próprio pai de Jerusalém, de modo que Absalão toma conta de Jerusalém, mas não fica satisfeito com isso. Ele vai atrás de Davi para matar Davi, e há uma guerra terrível, e a Bíblia diz que Absalão morre na guerra, e Deus restaura o trono a Davi. Logo após esse fato, Davi vive um momento com sua família de relativa paz, mas a Bíblia diz que quando ele vai envelhecendo, todo mundo vai percebendo que o reino seria dado a Salomão, que o escolhido por Deus para reinar no lugar de Davi era Salomão. Aí novamente Davi vai ter um problema na casa dele. Um dos filhos, chamado Adonias, percebendo que Salomão seria o próximo rei, Adonias cresce o olho. Adonias era príncipe, mas ele põe o olho no reinado, e ele começa a maquinar uma maneira de assumir o reinado no lugar de Salomão. Olha quanto conflito na casa de Davi. A Bíblia diz que ele se junta a algumas pessoas, e Adonias resolve se autoproclamar rei. A Bíblia diz que ele vai até um determinado lugar, e a Bíblia diz que junto com Abiatar ele vai ser ungido rei por ele mesmo, de modo que ele vai se consagrar rei. Diante disso, Davi percebe, junto com Betseba e com o profeta Natã, que vai haver uma outra guerra civil. E aí Davi resolve antecipar o reinado na mão de Salomão. E a gente já vai chegar no capítulo 2. Ele resolve antecipar, porque naquele tempo o natural era o filho assumir o reinado só após a morte do pai. Mas como Davi já percebe que Adonias está começando a promover uma rebelião, ele vai antecipar o reinado na mão de Salomão, de modo que Davi manda que Natã pegasse Salomão, montasse ele no seu animal de montaria, e a Bíblia diz que Salomão seria ungido rei, de modo que o reinado se antecipou na mão de Salomão. E eu estou te explicando isso
isso tudo a título de introdução, para você entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. A Bíblia diz que Salomão vai entrando em Jerusalém montado no animal de montaria do seu pai Davi. A Bíblia diz que ele vai montado em um animal, e a Bíblia diz que ali em Jerusalém ele é ungido rei. E aqui a gente já aprende algumas coisas. A tentativa de Adonias de usurpar aquilo que não era dele apenas provocou com que aquilo que era de Salomão chegasse mais rápido nas mãos dele. Eu quero te dizer que aquilo que é seu, Deus não vai deixar ninguém roubar de você. Aleluia, isso é maravilhoso. Deus não permitiu que Adonias usurpasse aquilo que estava posto para Salomão. E eu quero abrir esse parêntese essa noite para te dizer: descansa em nome de Jesus, porque aquilo que é teu ninguém vai roubar. Aquilo que é para você tem a sua medida, tem o seu tamanho. Deus te trouxe aqui para te dizer: você que está preocupado com inveja, com fofoca, com calúnia, com crise, eu vim aqui como boca de Deus essa noite te dizer: o que é teu está guardado em Deus e ninguém pode tomar. Aleluia. É mais ou menos igual à túnica de José, irmão, é muito específico. O pai de José, Jacó, fez uma túnica e deu ela para José. E aí os irmãos invejaram José, arrancaram a túnica dele, e a Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José mancharam a túnica com sangue e devolveram para o pai. Todos aqueles irmãos de José queriam a túnica, mas sabe por que eles não colocaram ela? É porque não dava neles, ela tinha sido feita sob medida para José, por isso ela voltou para a mão do pai que fez. Eu tenho aprendido que tem coisas que, se não forem tuas, elas vão voltar para a mão do pai que fez, porque tem a tua medida, não cabe em outra pessoa. Então o reino era de Salomão, e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Adonias jamais conseguiria usurpar aquilo. Por fim, Salomão é ungido, e o reino fica estabelecido na mão dele. Eu quero te dizer uma coisa: Davi viveu muitas intempéries no reino, como eu já disse, de Adonias, como eu já disse, de Absalão. Agora o reino de Salomão foi firme. Eu quero profetizar que o que Deus tem para você é específico e é também firme. Aleluia, aquilo que Deus tem para você não é um castelo de areia que bate uma onda e desmorona. Deus me trouxe aqui para te dizer que o que Ele tem para você é firme, é constante. Oh glória a Deus, o que Ele tem para você, aleluia, vai ser firme. Vai vir vento, temporal, tempestade, mas não vai tirar da tua vida aquilo que Ele tem. Outra coisa que a gente percebe nesse movimento de Adonias para tentar usurpar o reino foi que, por causa do movimento de Adonias, ele só antecipou algo que aconteceria na vida de Salomão, que era a coroação. E eu quero profetizar isso também na sua vida. Por causa de certas movimentações e por causa de certas situações, muitas coisas na tua vida serão antecipadas. Irmão, eu vim dizer para alguém aqui que coisas que aconteceriam daqui a 10 anos vão acontecer nos próximos meses. Eu vim aqui liberar uma palavra profética. Geralmente eu prego mais instruído, mas é noite de profecia na tua vida. Levanta a tua mão para receber isso. Aquilo que demoraria anos vai chegar em meses na tua vida. Esta noite Deus está liberando algo no mundo espiritual, e coisas serão antecipadas em nome de Jesus. O reinado é antecipado na mão de Salomão, e Salomão começa a reinar com Davi ainda vivo. Aí a Bíblia dá conta para a gente de que, quando Adonias percebe isso, Adonias vai até o altar e segura nas pontas do altar e manda uma mensagem a Salomão. Adonias, que tentou usurpar, manda a mensagem a Salomão: me perdoa, foi sem querer querendo. Aí Salomão, que é crente, tipo eu e você, manda uma mensagem para Adonias assim: se você for homem de bem, você vai viver, pode sair daí que eu estou te perdoando. De modo que Salomão não manda matar Adonias. Aí nesse inteirinho, a Bíblia diz no capítulo 2, que foi o capítulo que nós lemos, que Davi começa a perceber que estava chegando o seu fim. Davi começa a perceber que os seus últimos dias estavam chegando. E Davi chama Salomão
e diz assim: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens. Eu vivi a minha história, fiz o que era para eu fazer, fiz até o que não era para eu fazer, mas de hoje em diante está chegando o meu fim e a bola está no teu pé. E aí Davi vai dar alguns conselhos a Salomão que eu acho incríveis, e você lê depois na sua casa. Todo o capítulo 2 são conselhos de Davi para Salomão. Davi começa o conselho com duas coisas, dizendo assim: esforça-te. Deus era com Salomão, mas teria que haver esforço também da parte de Salomão. Deus é contigo, mas você vai ter que se esforçar. Você precisa entender que não é porque Deus é contigo que vai cair tudo do céu de mão beijada. Não é porque Deus é contigo, você recebeu uma palavra que vai cair tudo do céu assim, você pode dormir e acordar meio-dia todo dia, que vai dar. Não! Deus te trouxe aqui para te dizer: esforça-te. Soa a camisa, planeja, projeta, acorda cedo, trabalha, investe, escreve, procura, tenta, vai. Deus vai te ajudar, mas seja esforçado em nome de Jesus. Eu tenho aprendido, irmãos, que Deus abençoa os incapazes, Deus ajuda os fracos, mas Deus não ajuda os preguiçosos. Se levante, se esforce, que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Você pode ser incapaz que for, Deus te capacita. Você pode ser fraco, Deus te fortalece. Mas se você for preguiçoso, fica difícil, não dá para ser. Seja esforçado, que Deus é contigo, vai te abençoar. De modo que Davi diz para ele: esforça-te. E Davi dá um outro conselho a ele. Davi diz assim: esforça-te ser. Me ajuda aí, esforça-te ser. Eu quero que você pregue comigo, porque isso é didático. Quando eu mando você repetir, isso você vai memorizando, é didático. Esforça-te ser homem. Olha que instrução maravilhosa. Davi diz para ele: seja homem. Olha que a masculinidade, principalmente quando ela é do ponto de vista bíblico, está sendo caçada nesses dias. Mas o conselho de Deus para nós homens essa noite é: se esforça e seja homem. Só as mulheres deram glória a Deus agora, tá vendo, irmão? Mas eu vim dizer para você, homem, como eu seja homem. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com moleque, me perdoe a expressão. Deus não trabalha com criança, Deus não trabalha com garotão, Deus não trabalha com menino, Deus trabalha com homem, aleluia. Ah, irmãos, isso é precioso. E o que é ser homem? Ser homem não é só carregar um órgão genital masculino, não. Ser homem é honrar com a sua palavra. Ser homem é ser responsável por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Ser homem é colocar a sua vida em xeque para defender alguém que está debaixo da sua autoridade. Deus te trouxe aqui para te dizer que ser homem não é ficar com muitas mulheres, beijar muitas bocas, não. Ser homem não é arregaçar a manga para sair brigando com todo mundo em sinal de trânsito. Ser homem é honrar a tua palavra, amar a tua esposa, criar nos caminhos do Senhor os teus filhos. Isso é ser homem no padrão da Bíblia Sagrada. Diminuiu, glória a Deus de novo, tá vendo? Mas Deus te trouxe aqui: esforça-te ser homem. Irmãos, por mais que a gente viva dias, vai chegar um momento que você chegar no lugar e falar: eu sou homem, ou escrever no formulário homem, vai dar problema. Porque hoje em dia há uma ideologia maligna que tenta desconstruir a civilização como nós conhecemos, padrão homem, mulher, casamento e a sua prole. Mas você entrou no lugar que aqui a gente ainda preza pelos princípios da palavra de Deus. E não se trata de ter uma aversão à minoria nenhuma, ser contra minorias serem respeitadas. Se trata de respeitar a si mesmo e entender o que é o padrão. Davi diz para Salomão: esforça-te ser homem. Aí a Bíblia dá conta de que ele continua dando conselhos. Ele vai dizer assim: toma cuidado com Joabe, porque Joabe é um homem de guerra. Aí ele prossegue
E continua dizendo: usa de bondade, de generosidade com Barzilai, porque ele me acolheu num momento muito difícil. Usa de bondade com os filhos de Barzilai. Aí Davi prossegue dizendo: toma cuidado também com Simei. Quando eu saí de Jerusalém, fugindo do teu irmão Absalão, Simei me amaldiçoou. De modo que Davi vai dando a planta para Salomão, como que dizendo assim: o reino está na tua mão, mas tem uma oposição, e se você não souber lidar com ela, ela pode complicar a tua vida. E aí a Bíblia diz que logo após isso acontecer, Davi falece, Davi parte. O texto prossegue dizendo que após a partida de Davi, a primeira coisa que acontece é que Adonias, você lembra o Adonias que tentou usurpar o trono? Adonias manda uma mensagem para Salomão por Betseba, mãe de Salomão. Adonias chega em Betseba e diz assim: minha senhora, a mulher que aquecia Davi, a virgem que aquecia Davi, me dá ela por esposa, porque Davi já morreu mesmo. Aí Betseba não tem noção desse pedido. Esse era um pedido que enfraqueceria Salomão, porque era como se tivesse uma esposa de Davi, uma mulher que prestava serviço a Davi, passasse para Adonias e enfraquecer na mente do povo o reinado de Salomão. E aí, sem ter noção, a Bíblia diz que Betseba mandou esse pedido a Salomão, dizendo: meu filho, teu irmão Adonias pediu algo. Olha que simples. Aí Salomão entendeu a maldade por trás desse pedido e mandou eliminar Adonias. E eu quero abrir um parêntese para te dizer uma coisa: Adonias tentou usurpar o reino antes de Davi morrer e continuou tentando usurpar o reino. Adonias não mudou após perceber a primeira vez que o reino não seria dele. Adonias só deu um tempo, e você tem que ter cuidado com isso. Tem gente que realmente muda, e você não pode prender pessoas ao passado. Pessoas mudam e às vezes para melhor, mas tem gente que nunca muda. Tem gente que só vai dando um tempo, dando um tempo, dando um tempo. Aprenda a discernir. E Salomão é um tipo de pessoa que é dissimulado, porque ele envolve Betseba, mãe de Salomão, nesse pedido. Pior do que o falso é o dissimulado, porque o falso é só ele falso. O dissimulado envolve outras pessoas na maldade dele contra alguém que Deus escolheu, contra alguém que Deus chamou. Aí a Bíblia dá conta de que Salomão manda eliminar Adonias. Com isso ele já começa a dar o start. E ele vai à procura de Joabe. A Bíblia diz que Joabe, que era um homem de guerra, vai para o altar, segura nas pontas do altar. E Salomão dá ordem ao soldado para que eliminasse Joabe. E Joabe vai morrer no altar. E eu quero que você guarde mais essa lição também. Davi mandou que Salomão tomasse cuidado com Joabe, porque ele era de guerra, era um dos valentes, era um homem preparadíssimo, era um homem que seria difícil eliminar. Mas no altar Joabe foi eliminado. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmão, que tem coisas que a gente só consegue eliminar no altar de Deus. Tem coisas que a nossa vontade, a nossa força de vontade, por melhor que ela seja, não vai ser suficiente para nós eliminarmos da nossa vida. Tem coisas que só no altar da oração, só no jejum, só na entrega, a gente vai conseguir eliminar. Certos hábitos, certos desejos carnais, só no altar de Deus. E a boa notícia para você essa noite é essa: você veio no lugar certo. Hoje Deus vai te dar graça para você mortificar o que você precisa mortificar, como Paulo disse, aleluia, a noite de coisas morrerem no altar. Salomão elimina Joabe, e a Bíblia diz que após isso ele chama Simei. Simei era um homem da tribo de Benjamim que tinha amaldiçoado Davi, seu pai. Ele chama Simei e diz assim: Simei, eu vou te dar um limite. O limite é o ribeiro de Cedron. Você não vai passar desse limite. Se você passar desse limite, eu vou te eliminar pelo que você fez com meu pai. E a Bíblia diz que naquele momento Simei aceita o acordo, mas pouco tempo depois Simei rompe o limite para ir atrás de uma pessoa. A Bíblia diz que Salomão fica sabendo disso, manda chamar Simei. E Salomão diz assim: por que você rompeu o limite que eu mandei você não romper? E Simei fica sem palavras, e Salomão elimina também Simei. E tudo isso está posto aqui como lição. Que lição que a gente aprende com Simei? É que certos limites não podem ser rompidos, senão eles trazem morte. De novo, ninguém deu glória a Deus, está vendo? Mas eu falo isso de forma retórica para você atentar para o que eu estou dizendo. Não rompa determinados limites. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que quem rompe um muro, uma cobra o picará.
Deus te trouxe aqui para te dizer que tem limites que você não pode romper. Tem conversas que é melhor você não ter, tem lugares que é melhor você não ir, tem coisas que é melhor você não falar, tem situações das quais é melhor você não se aproximar. Deus te trouxe aqui para te dizer: não ultrapasse os limites, fica nos limites que Deus estabeleceu na sua palavra, porque o limite é para te proteger de você mesmo e te fazer viver uma vida de bênção e obediência na presença de Deus. Me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: não rompa os limites. A Bíblia diz que Salomão elimina Simei, e depois que ele faz isso, ele recebe de Deus uma confirmação, e entra o versículo de número 46, que eu li para os irmãos, que diz: e assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Perceba que Deus já tinha dado o reino para Salomão, mas entre entregar o reino e confirmar o que já tinha dado, Salomão teve que eliminar algumas coisas. E eu quero que você guarde isso. E eu não vou te cansar essa noite. Eu quero que você guarde isso na tua alma. Certas coisas na sua vida só serão confirmadas depois que outras forem eliminadas. Quando Salomão elimina que ele tem que eliminar, o reinado é confirmado na mão dele. Enquanto você não eliminar certos hábitos, certas atitudes, enquanto você não sair daquele grupo maligno de WhatsApp, algumas coisas não serão confirmadas. Salomão só recebe a confirmação depois que ele elimina algumas coisas. Elimina hoje o que você precisa eliminar da tua vida para receber de Deus a confirmação das promessas e dos propósitos que Ele tem para você. Me ajude a pregar. E diga para essa pessoa que está ao seu lado: algumas coisas só serão confirmadas depois que outras forem eliminadas. E é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. O que você precisa eliminar? E você recorda de Paulo quando ele disse assim: examine-se, pois, o homem a si. Que nesse momento você faça uma autoanálise, um autoexame. E eu aproveito esse ensejo porque esse culto é culto de libertação. Eu vou repetir isso: esse culto é culto de libertação. É noite de você ser liberto, ou seja, de você eliminar certas coisas que vinham te atrapalhando na tua comunhão com Deus, que toda vez que você dava um passo para frente, essas coisas te puxavam para fazer você dar dois para trás. É noite de você eliminar aquilo que está entre você e a comunhão plena com Deus, para que você receba confirmações na tua vida, em nome de Jesus. Salomão elimina e o reino é confirmado. E ele percebe que agora ele vai começar a reinar de fato com o reino confirmado. Aí a atitude de Salomão me ensina muito. O texto diz no capítulo 3, no verso 4: e foi o rei Salomão a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o altar maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Agora Salomão vai de fato começar o reino, com ele confirmado. Eu gosto da atitude de Salomão aqui, porque depois que ele elimina tudo que ele tem que eliminar, depois que ele tira tudo que ele tem que tirar, depois que ele elimina tudo que ele precisa eliminar da vida dele, ele corre para onde? Ele corre para o altar, como que dizendo: eu quero que o meu reinado comece com a bênção de Deus. Essa história toda que eu te expliquei de Salomão e Davi é para você perceber como que uma família muito ungida, abençoada de Davi tinha problemas. E para você perceber também como a graça de Deus foi poderosa para operar na vida desses homens e fazer deles heróis da fé. E para você perceber também que Salomão queria quebrar isso, porque até ele assumir o reino, pelo menos 2 tentaram ser rei: Absalão, Adonias, Aminon também tentou com Tamar indiretamente. Então havia uma tentativa de complô, e ele vai para quebrar isso na família dele, no altar de Deus. Aquilo que Deus tinha falado a Davi: a espada não vai se apartar da sua casa. Provavelmente Salomão temia isso, por isso que ele vai para o altar, porque ele entende que no altar é lugar de maldições serem quebradas, de ambientes serem mudados, de coisas serem transformadas. Eu vim dizer para você aqui essa noite: eu não sei qual projeto você está prestes a começar, mas comece ele no altar de Deus, entregando ele a Deus. Salomão vai para o altar.
Quantas vezes a gente começa coisas e bota Deus para o final? Quando está tudo dando errado, a gente vai procurar Ele. Salomão começa procurando Deus. Que ele tem que eliminar, ele elimina e ele vai para o altar. Você veio para o altar aqui essa noite. Salomão vai para o altar e eu gosto da maneira que ele vai. O texto diz: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Duas coisas eu aprendo aqui. A primeira era que o devido era um holocausto só, um animal por pessoa. Ana fez um pouco mais, ela sacrificou 2. Davi, em um determinado momento, sacrificou 500 animais. Mas Salomão fez muito além do devido. O devido era chegar no altar com um sacrifício, com um animal e sacrificar um. Mas Salomão sacrifica quantos? O devido era um, mas ele entrega quantos? Pode falar, o devido era um, mas Salomão entrega quantos? Deus seja louvado pela vida de Salomão. E por pessoas que vêm para o altar, não para entregar só o devido, mas vêm para jogar tudo no altar. Você consegue perceber como ele excedeu em muito aquilo que era o normal, o usual e o devido, que era um sacrifício, ele excede em 1000. Tem gente que vem para o altar com um sacrifíciozinho. O devido é você vir, você senta no seu banco, você fica ouvindo a palavra, e aí você não se distrai, você não sai, você não conversa, fica ouvindo a palavra. Isso é o devido. Agora tem gente que não vem para entregar o devido, tem gente que vem para entregar 1000, tem gente que vem para glorificar, tem gente que vem para chorar, tem gente que vem para levantar a mão, tem gente que vem para se prostrar, tem gente que vem para se derramar. Irmãos, as maiores bênçãos recebem aqueles que excedem o devido. Você entende isso? Eu vim te dizer essa noite: aprenda a fazer mais daquilo que é usual, o normal. Faça mais, viva uma vida além da média. Quando Pedro pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? São 7, porque as escolas rabínicas diziam que o perdão deveria ser dado 7 vezes. Aí Jesus vem para ensinar a cultura do reino e diz para Pedro assim: é 70 vezes 7, porque no reino a gente excede, aleluia. Excede em generosidade, excede em amor, excede em participação, sabe, excede em altruísmo. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: não faça só o devido, o usual, aprenda a fazer mais. Salomão entrega 1000 holocaustos, aquilo que ninguém tinha feito. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é isso: o que ninguém fez, Salomão fez. Por isso o verso seguinte diz assim: e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão. O verso 4 diz: e Salomão foi a Gibeon, ele entrega os 1000 holocaustos. Aí no verso seguinte: o Senhor apareceu a Gibeon. Aquilo que o Senhor não fez para outra pessoa, o Senhor fez com Salomão, porque Salomão fez aquilo que outra pessoa não fez. De repente você já ouviu isso alguma vez e está precisando ouvir de novo. Por isso Deus está me direcionando a falar: quer viver o que ninguém nunca viveu, faça o que ninguém nunca fez. Quer viver o que você mesmo nunca viveu, faça no reino de Deus aquilo que você nunca fez. A gente precisa aprender isso, irmão. Se você quer viver algo novo, faça algo novo. Se você quer experimentar o que você nunca experimentou, faça algo novo para Deus. Eu sempre jejuo de meia-noite a meio-dia, ou de meio-dia a 6 da tarde. Então jejua de um meio-dia a um outro meio-dia. Não, eu leio 2 capítulos por dia da Bíblia. Então faça alguma coisa a mais, leia 10 capítulos, leia um livro inteiro da Bíblia de uma vez só. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: quer viver o que poucos viveram, faça o que poucos têm coragem de fazer, em nome de Jesus. Salomão vai para fazer o que ninguém fez. Aí o texto diz: e Deus apareceu. Todas as vezes que você vem para o altar, como Salomão veio, com o coração, com a alma, com tudo que você tem, tudo que você pode, Deus sempre aparece para você. Você sempre sai do altar com uma resposta da parte de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: se você veio para o altar, venha de verdade. Porque tem gente que vem para o altar, mas a cabeça dele está no boleto que vai vencer segunda-feira. Está no mês que está virando e a conta ainda está negativa no Lins, ele não sabe de onde vai tirar o dinheiro. A cabeça está
no suco que ele escondeu na geladeira, atrás de alguma coisa para ninguém ver, ninguém tomar, para ele chegar em casa e tomar de noite. A cabeça dele está numa publicação que ele fez no Instagram, e que apareceu uma meia dúzia de perturbado lá oprimindo, e aí ele está no culto que não dá para responder. Deus te trouxe aqui para te dizer: se você veio para o altar, vem com corpo, alma e coração, entrega tudo. Salomão entrega tudo. Aí Deus aparece para ele, e Deus diz para ele assim: pede o que você quiser, que eu te darei. Pede o que você quiser que eu te... Você já pensou se Deus aparecesse para você e te dissesse isso? Você já pensou se você saísse daqui essa noite, chegasse na sua casa, você abrisse a sua porta, quando você fechasse a porta, ligasse a luz, você visse o Senhor Jesus sentado no teu sofá, aí você olhasse para as mãos dele furadas e ele dissesse para você assim: o que você quer, minha serva, meu servo, que eu vou te dar? Eu te faço uma pergunta: o que você pediria para Deus? O que você falaria para Ele? Isso é interessante. Deus não apareceu para os irmãos de Salomão, os que deram problema. Deus não apareceu para Aminon perguntando: o que é que você quer? Deus não perguntou para Absalão o que é que você quer. Deus não perguntou para Adonias o que é que você quer. Porque se Deus perguntasse para Aminon, ele ia pedir algo que era pecado, a própria irmã. Se Deus perguntasse isso para Absalão, Absalão ia pedir o que não era para ele, o reino e a morte de Davi, o próprio pai. Se Deus pergunta isso a Adonias, Adonias também ia querer o que não era para ele, o reino. Mas Deus pergunta justamente para Salomão. Sabe uma coisa, irmão, que eu aprendi? Deus sabe o que perguntar para cada um de nós. Deus sabe o que está no teu coração e Ele sabe como pôr isso para fora. Aí Deus pergunta para Salomão: o que você quer que eu vou te dar? Aí Salomão tem uma lista de opções. Talvez você pediria: Senhor, eu quero ter muito dinheiro. Talvez você pediria: Senhor, eu quero que nenhuma pessoa seja enferma e todos sejam curados. Senhor, eu quero que o Covid acabe assim. Mas a Bíblia diz que Salomão faz um pedido que encanta a Deus, e aqui eu já caminho para encerrar. Porque nós estamos no mês que a gente está trabalhando a questão de romper as barreiras financeiras. E você vai entender o que eu quero dizer. Porque Deus faz a pergunta: o que você quer? De bate pronto, Salomão responde: Senhor, eu quero sabedoria. Ele diz no verso 9: ao teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo. Salomão não pede um coração entendido, um coração sábio, para mostrar a sabedoria dele. Salomão não pede um coração entendido para todo mundo ver como ele é inteligente. Salomão pede sabedoria para julgar o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deus ficou maravilhado. E Deus disse assim: porque você não pediu paz, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu muitos dias, eu vou te dar sabedoria, e vou te dar tudo isso porque eu me agradei do teu pedido. Sabe por que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão? E aqui está um tesouro para você, uma chave para você levar para o resto da sua vida. Porque aquilo que Salomão pediu não parava nele. Salomão não pediu algo que era só para ele. Salomão pediu algo, e na prioridade do pedido de Salomão era sabedoria para usar em benefício do povo de Deus. O que eu aprendo com isso? Deus amou o pedido de Salomão, porque Salomão não pediu algo que parava nele. No pedido de Salomão, Salomão era o meio e não o fim. Salomão queria sabedoria para abençoar o povo. Todas as vezes que você pede algo e no teu pedido você não é o fim, você é o meio, não há limites para o que você pode receber de Deus. Sabe por que tem muita gente que não recebe aquilo que pede, irmão? Porque, de acordo com Tiago, capítulo 4, verso 3, a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites. Deus te trouxe aqui para te dizer: aprenda a pedir coisas que não são só para você, em nome de Jesus. Para você entender isso, quero que você guarde essa ilustração. Aqui na minha mão está um copo. Esse copo deve ter 200 ml. O que mata a sede é a água. O copo só cabe 200 ml. O copo é o fim.
Guarda isso. O copo é o fim. Repete comigo, o copo é o fim. O copo só vai até 200 ml. 200 ml não dá para matar a sede de ninguém não, irmão. Só molha a boca. Para matar a sede tem que ser mais água. O copo é o fim, mas no copo só cabe 200 ml. O cano por onde a água passa é o meio. Nesse copo só cabe 200 ml, mas por onde a água passa, o cano, o meio, enquanto a fonte estiver jorrando, dá para passar mais água. Eu estou me fazendo entendido dos irmãos? Tem muita gente que ele quer ser o fim de todos os pedidos dele, aí só cabe 200 ml, ele vive uma vida de 200 ml, aí Deus está dizendo, eu não quero que você seja o copo, eu quero que você seja o cano, eu quero que você seja o canal. O pastor entendeu, disse glória a Deus. Eu vou repetir, Deus não te chamou para ser o fim, Deus chamou para ser o meio, Deus chamou para ser o canal. Por quê? Porque se você for o canal, enquanto a fonte jorrar, vai passar e você vai receber, e essa fonte, meu irmão, não tem limite, glória a Deus. Você entendeu? Você pode levantar as mãos e dar um brado de glória a Deus, de quem acredita nessa palavra, seja meio e não o fim. Deus te trouxe aqui para te dizer, aprenda a ser meio. A igreja foi chamada para ser meio. Eu ouvi uma vez o pastor Carlito Paz, que é um grande homem de Deus, dizendo que a igreja é a única instituição que o seu foco é quem não faz parte dela, são os perdidos. A igreja é o meio, é os chamados para fora, é eclésia, aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer, a partir do momento que você entender que você é o meio, que você é o canal, eu vou dispensar grandes coisas para você, porque eu quero abençoar pessoas por tabela. Eu sei que não vai parar em você, irmão, era para você ter dado glória a Deus com a palavra dessa, aleluia, aleluia. Hoje Deus está te transformando, você não vai ser mais fim, você vai ser meio, por onde a bênção de Deus vai passar, para alcançar vidas, pessoas, famílias, você vai ser meio. Canal. Que você saia daqui entendendo isso hoje. Sabe, uma vez eu tive uma experiência, não sei se eu já contei esse testemunho aqui, que foi a experiência mais clara da minha vida, e ali eu experimentei, eu vi na prática um texto bíblico, Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará. A alma generosa, me ajuda aí, a alma generosa. Eu fui chamado para pregar numa igreja, um irmão me ligou, isso tem um bom tempinho já. Um irmão me ligou, eu não conhecia aquele irmão de lugar nenhum, ele era de uma cidade, de Minas Gerais, e falou assim, eu queria muito que você viesse pregar na festa de inauguração de uma determinada igreja aqui. Falei, tá bom, eu vou. Aí mandei os dados, a gente conversou alguns detalhes, mandei dados, mandei tudo para ele, ele falou, vou mandar a passagem, e aí tá tudo certo, um dia antes eu te ligo só para falar contigo, mas tá tudo certo. Falei, maravilha. Aí um dia antes do voo, da passagem do evento, ele me ligou, falou assim, pastor Bruno, tudo bem, tudo certo? Tudo certo. A passagem já está no teu e-mail. Eu falei, já vi. Eu falei, rapaz, qual é o nome da igreja mesmo? Aí ele me disse o nome da igreja. Ele falou, tá tudo certo, pode ir para o aeroporto, leva o voo, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aí tá. Aí quando eu desliguei a ligação, eu fui procurar na internet o nome da igreja. Irmão, eu não achava o nome da igreja em lugar nenhum. Eu fiquei pensando, meu Deus, em pleno século 21, como é que uma igreja pode não ter uma rede social? Será que eu estou indo para uma igreja? Jesus amado, me guarda. Eu lembro que eu fui para o aeroporto preocupado, não conhecia ninguém que tinha ido lá. Cheguei lá, estava tudo certinho, passagem para Confins, Minas Gerais. Aí eu desembarquei em Confins e eu encontrei no aeroporto um determinado cantor, muito conhecido, gente boa. E aí ele falou para mim, poxa, eu vim aqui cantar na cidade tal, na igreja tal. Eu falei, é a mesma igreja que eu estou indo. Então você vai cantar, eu vou pregar. Olha que maravilha. Você conhece essa igreja? Ele falou, rapaz, eu não conheço ninguém que conhece. Falei, varão, eu sou pobre, mas tu é rico, de repente. De repente eu estou só para disfarçar. E a gente brincou, e daqui a pouco o telefone celular tocou, e o irmão dizendo, eu estou aqui na saída tal do aeroporto, vem para cá. E a gente foi com as malas. E aí o irmão olhou para a gente e falou, eu estou vendo que vocês estão com malas, eu vou lá buscar o carro. O irmão saiu, aí o cantor virou para mim e falou, Bruno, você conhece esse irmão? Eu falei, não conheço também não. Ele falou, rapaz, também nunca vi na minha vida.
Aí daqui a pouco o irmão me vem com um carro, mas não era um carro de quem está tentando, é um carro. Esses carros aí, Land Rover, eu não lembro agora o nome do carro, mas esses carros de 300 mil para lá. Abaixou o vidro, falei, opa, o varão veio na carruagem de fogo mesmo. Pastor Alessandro, eu entrei no carro, o cantor entrou atrás, a gente colocou as malas, e eu fiquei do lado do motorista, que era o irmão. Aí a gente foi indo em direção ao lugar que a gente ia ficar hospedado, e aí o cantor, eu fiquei na minha, né, seguiu o conselho de Salomão, ficar de boca fechada, e aí o cantor tomou a palavra e falou assim, varão, desculpa eu perguntar, mas a gente não achou a rede social da igreja. Que igreja é essa que não tem nenhum perfil no Facebook? Como é que pode isso, rapaz? Você tem que inserir a igreja nesse contexto, tudo mais. Aí o irmão começou a falar, rapaz, é porque lá era uma igreja muito humilde, e eu sempre passava na frente da igreja e via a igreja em obra, e eu sou um empresário, Deus tem me abençoado muito, e eu passava sempre em frente à igreja humilde, sempre em obra, aí um dia eu parei ali, entrei na igreja e falei com o pastor que eu iria terminar a obra daquela igreja, quando terminasse eu iria chamar um pregador e um cantor para fazer a inauguração. Eu pensei comigo, glória a Deus, aleluia. E aí ele continuou e disse assim, eu terminei a obra da igreja, e hoje é o culto de inauguração. Eu vi o pastor Bruno no Facebook, eu vi uma mensagem, gostei, chamei ele, e eu sempre te ouço, chamei você. Aí o cantor que estava atrás, tomou a palavra e falou assim, maravilha, né, varão, isso aí, você tem, por isso que você faz, você tem, por isso que você dá. E aí aquele cara que estava dirigindo, aquele servo de Deus, falou assim, ao contrário, eu não dou porque eu tenho porque eu dou. Eu olhei para ele e aí eu lembrei de Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará. Quando você entende esse princípio, qual é o nosso problema hoje? É que a gente fica querendo colocar a prosperidade na frente da generosidade, de modo que a gente diz assim, ó, quando eu for próspero eu vou abençoar fulano, quando eu for próspero eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar ciclano, eu vou fazer mais, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu tio, vou ajudar o vizinho, vou ajudar a igreja, vou ajudar o departamento social. Aí a prosperidade nunca chega, porque não é a prosperidade primeiro e generosidade depois, é a generosidade primeiro e a prosperidade é consequência da sua generosidade, de modo que saia daqui entendendo essa noite que você é meio e não fim. Seja generoso com pouco recurso que Deus tem te dado, que Ele vai fazer isso superabundar e crescer. Você recebe isso, levante as duas mãos e adore a Jesus. Deus encerra dizendo para Salomão, e eu encerro dizendo para você, porque você não pediu algo que parava só em você, Salomão, porque você não pediu só riqueza, porque você não pediu muitos dias, longevidade, não, porque você pediu um coração sábio para julgar o meu povo. Eu vou te dar um coração sábio, e depois que eu te der um coração sábio, Deus diz para ele, eu vou te dar riquezas, honra, paz, prosperidade, muitos dias. Irmão, você percebe como Salomão primeiro recebe um coração sábio, porque para quem não tem um coração sábio, riquezas fazem ele se perder, muitos dias fazem ele se embolar, paz ele não consegue conviver, mas Deus diz, eu vou te dar um coração sábio, porque quem tem um coração tratado pode receber paz, pode receber prosperidade, pode receber longevidade. Deus te trouxe aqui essa noite para tratar mais o teu coração, para tratar o meu coração, para tratar o nosso coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Deus quer promover o reino dele, e Ele está procurando pessoas para fazer isso. Você se candidata, dá um brado de glória a Deus e fica de pé em nome de Jesus. Aí o texto encerra dizendo, e Salomão voltou para Jerusalém. Você vai voltar para casa diferente hoje, em nome de Jesus. Você vai voltar para praticar generosidade.
aquela roupa que você tem desde a época que você é solteiro, que não cabe mais em você. Deus está dizendo: semeia. Não, mas eu guardo, pastor. Vai que você não vai emagrecer mais. Semeia isso, irmão. Não, pastor, mas o que eu tenho é... O menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele compartilhou. Que você aprenda essa verdade. Você não foi chamado para ser o fim, você foi chamado para ser o meio. Você não foi chamado para ser o copo, você foi chamado para ser o canal. Que Deus te abençoe. Aplaude ao Senhor Jesus e eu agradeço a meu povo. Eu quero fazer uma oração por você hoje. O pastor sentiu de Deus que eu fizesse essa oração. Eu quero fazer uma oração por você hoje que quer se candidatar a ser o meio e não o fim, que quer se candidatar a ser o canal e não o copo. Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Não, pastor, estou muito bem do jeito que eu estou prosperando, amém, amém. Tá bom, então fica no teu lugar. Agora você quer ser um canal que vai receber de Deus e vai dispensar. Irmão, o canal está sempre alimentado. Glória a Deus. Eu profetizo um tempo de prosperidade maior ainda sobre muita gente aqui nesse lugar. Deus não perde para pandemia nenhuma. Lebaravachuri me reva. Deus vai te dar uma estratégia. Delevachuri me andarábia. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar um projeto, aleluia. Deus está dizendo: te esforça naquilo que eu vou te dar, porque eu vou te abençoar, e você vai ser o canal, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar e vem. Ao chegar aqui na frente, fecha os teus olhos. Jesus. Meu coração, fecha os olhos, eu entreguei a ti. Fecha os olhos, em nome de Jesus. Há um tratar de Deus aqui na frente. E percebi que és tudo que enquanto você está aqui, Deus está tratando o teu coração para você receber o que Ele vai enviar. Estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Cante se você souber. Jesus, Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te... A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas que serão canais poderosos de Deus. Deus vai te entregar recursos.
Deus vai te entregar dons espirituais, e você vai ser o canal para pessoas chegarem mais perto de Deus. Deus vai te entregar talentos, Deus vai te entregar projetos. Eu creio nisso. Remara, comandará Vaxúria. A igreja estenda as mãos para cá. Ó Pai, a Tua palavra diz que Tu tem tesouros escondidos. A Tua palavra diz que Tu és o Deus que abre as janelas dos céus, e a janela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Deus, nós ministramos a Tua palavra em uma direção, e nós Te pedimos, abre as janelas dos céus sobre a primeira igreja do Nazareno essa noite. Senhor, nos dá um coração generoso, nos dá um coração tratado, um coração sábio, para nós aprendermos a dispensar os dons que o Senhor tem nos entregado, os recursos que o Senhor vai nos entregar. Em nome de Jesus, Senhor, estende a Tua mão sobre a primeira igreja do Nazareno em Nilópolis essa noite, e nesse mês que é o mês de romper nas finanças, abra portas financeiras para os Teus filhos, abre caminhos para os Teus filhos. Ó Deus, nós cremos que Tu és poderoso, que Tu não perde para a pandemia, para crise nenhuma, para situação macroeconômica. Não, Tu és aquele que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem me impedirá? Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, abre os céus sobre nós nesta noite. Que esse crente saia daqui hoje para, nesta noite, sonhar um sonho profético. Que esse crente saia daqui hoje para amanhã pela manhã praticar generosidade, para nesse culto praticar generosidade, porque grandes são as bênçãos que o Senhor está derramando, e que vão encher aqueles que são o canal. A fonte é inesgotável. Seja o canal, porque não tem limites. Seja o canal, porque não tem limites. Aquilo que em Deus você pode receber. Que Deus te abençoe. Antes de você voltar para o seu lugar, diga: eu sou o canal.